Está começando agora o programa Entre Linhas, a opinião de quem faz notícia. Hoje vamos conversar com a doutora Luzanilba Moreira, defensora pública na Alerj. Doutora Luzanilba, é um prazer tê-la conosco. O que é a instituição Defensoria Pública? O que faz um defensor público? O defensor é o advogado da pessoa que não tem recursos, não tem dinheiro para pagar um advogado. E nós atuamos não só dentro de um processo, quando você já entrou com uma medida judicial, como antes até de entrar com a medida judicial. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, apesar de ser um estado muito desenvolvido, nós temos um grande contingente populacional que não tem sequer registro de nascimento. Então essas pessoas não são pessoas, juridicamente falando, não são pessoas, não são cidadãos. Então a gente precisa primeiro fazer um registro tardio dessas pessoas, ela passa a ser considerada uma pessoa realmente, ela entra no nosso mundo jurídico e a partir daí ela passa a ter os nossos direitos civis, como votar, principalmente, ela é cidadã, ela pode votar. Isso é um processo que não é tão rápido, um processo um pouquinho demorado, isso é relativamente fácil fazer isso. O que é a grande preocupação do Poder Judiciário é saber se muitas vezes nós não estamos dando vida a uma pessoa que já existia formalmente e que tinha uma folha penal possivelmente comprometida. Então ele é demorado só em razão disso, que as pessoas às vezes se questionam, mas por que demora tanto? E sempre nos procuram em caso de urgência. A mãe que não tinha registro, que teve uma criança que morreu e essa criança precisa ser enterrada. Mas quem era a mãe dessa criança, se a mãe dessa criança oficialmente sequer existia? Então a Defensoria Pública é uma instituição que atende essencialmente as pessoas Sim. que não têm recursos. Sim, essencialmente. É uma instituição que existe em outros países mais desenvolvidos ou ela é típica de países menos desenvolvidos, onde as pessoas não têm dinheiro para pagar um advogado particular? Com as características que nós temos hoje aqui no Brasil, a Defensoria ela é a mais desenvolvida. Nos Estados Unidos, nós vemos em alguns filmes, até com um sentido negativo da palavra, se você não tiver advogado, vou te nomear um defensor público, ou seja, uma pena. Ele vai ser penalizado por ter um defensor público designado. E na nossa realidade aqui no Rio de Janeiro e boa parte dos estados da federação. Aqui no Rio de Janeiro nós já existimos há 53 anos, é a instituição mais antiga, é anterior, né? Nós somos da época do estado da Guanabara, ainda, com a fusão, juntou com o antigo estado do Rio, ficou uma coisa muito melhor, nosso número de defensores aumentou e posteriormente foi se difundindo para outros estados, como Minas Gerais, foi logo em seguida. Agora, por incrível que pareça, São Paulo só tem Defensoria Pública há cerca de 4 anos. E a Defensoria Pública no Rio de Janeiro, ela deve ter um volume, uma demanda de pessoas muito grande, né? A senhora tem ideia do montante dessas pessoas que procuram a Defensoria Pública no Rio? Esse contingente era grande e tende a ficar cada vez maior, porque a nossa classe média, a tendência é ficar empobrecida. Apesar desse dinamismo econômico que nós estamos vivendo esses 2 últimos anos, houve ainda um empobrecimento muito grande dessa classe média. Então, o nosso número de atendimento tem aumentado gradativamente, o que para a gente é bom, porque é uma classe média que traz outro tipo de questionamento. Nós não fazemos mais aquelas ações possessórias, reintegratórias. Hoje nós temos um grande número de ações do consumidor, até pela consciência, desde o Código, né, de 1990, que as pessoas passaram a ter consciência dos seus direitos. Então, as pessoas não aceitam mais o que a loja fala, o que o fornecedor do produto fala. Ela reconhece que aquela história não cai bem no ouvido, procura um órgão da Defensoria Pública, ou até mesmo aqui na casa, nós temos a comissão também do consumidor, e a pessoa reivindica melhor os seus direitos. Mas, na vara de família, eu acredito que 80% de todos os processos pertencem à Defensoria Pública. Eu fui coordenadora da parte da execução penal, quando o processo já está fim do criminal, e esse preso vai, então, cumprir a pena efetivamente. No presídio, 95% é a Defensoria Pública. Hoje nós estamos presentes em todas as unidades prisionais do nosso estado, inclusive interior, casas de custódia também, núcleo da fazenda e nas varas de fazenda pública, o nosso atendimento também é maciço, em razão do grande número de questionamentos pela falta de medicamento. Nessas ações contra o Estado, as pessoas até questionam. Mas, doutora, a senhora é funcionária do Estado, porque eu sou uma servidora pública. A senhora pode ingressar contra o Estado? Posso. Eu tenho legitimidade para isso, é uma ação que nós fazemos com frequência, com total independência. Nós não estamos vinculados ao que o Estado deseja que seja feito. Para isso, ele tem a Procuradoria do Estado, que defende os interesses dele. Nós defendemos o interesse do cidadão que nos procura. E quais são as questões principais que as pessoas trazem para a Defensoria Pública resolver?
Nas varas cíveis, hoje em dia, é a grande questão do consumo. Seja as prestações que são muito altas, questão bancária, juros excessivos. O nosso Tribunal de Justiça tem um volume muito grande de ações nesse sentido, todas promovidas, em sua grande maioria, pela Defensoria Pública. Na vara de fazenda, como eu te falei, a questão dos medicamentos, internação de urgência nesses hospitais. A vara de execuções penais também nós movimentamos, muito grande. Nós temos hoje quase 40 defensores públicos só na vara de execuções penais e temos somente 3 juízes para atender essa demanda. Então, muitas vezes a população se questiona, mas meu processo demora tanto, meu defensor não está fazendo nada. Mas são 40 defensores pedindo, fora os advogados, que atuam também, para 3 juízes somente, deferindo, analisando essas medidas. Então, o processo ele tem um ritmo mais demorado por conta disso. Mas com tanta demanda, o defensor público ele consegue ser uma espécie de advogado particular do pobre? Sim, sim, nós conseguimos. O que consegue dar a atenção que um advogado daria? Conseguimos. O que eu deixo claro para o nosso assistida pessoa que nos procura, né, ela tem essa denominação técnica, o que eu deixo claro para ele é que ele não vai ter, na figura do defensor público, o advogado que ele vai até ao escritório desse advogado, o advogado vai ficar, entre aspas, paparicando. Não é isso. Nós somos profissionais da área técnica. Nós não temos o vínculo pessoal com o nosso assistido. Eu não posso ter envolvimento emocional com o meu assistido, tanto que se eu tiver, eu já sou impedida de atuar. Porque eu tenho um compromisso na defesa dele, mas também com a justiça. Eu não posso fugir disso. A senhora tem um posto avançado aqui na LERJ, sim, não é? Por que ter um posto da Defensoria Pública dentro da Assembleia Legislativa? A nossa lei complementar, ela determina que nós devemos dar prioridade no atendimento das pessoas que têm mandato popular, no caso vereadores, deputados e senadores. E nada mais justo do que aqui no Rio de Janeiro que nós estivéssemos presentes aqui, porque o fluxo de pessoas que batem as portas do gabinete, que não é obrigado a ter uma estrutura jurídica para isso, até porque o Estado tem, para atender essas pessoas que somos nós. Ele encaminharia essa pessoa para o núcleo da defensoria, essa pessoa se perderia com certeza nesse caminho. Até ela chegar na Defensoria Pública já seria mais uma dificuldade para a vida dela. E para quem está com um problema, você colocar mais um obstáculo, que seria a distância, sair dali para um outro bairro, pegar ônibus, são pessoas carentes financeiramente, que nem dinheiro para ônibus tem. Então foi visando isso que já tem 6 anos, a Defensoria Pública está aqui na casa. A cada ano o nosso número de atendimentos aumenta. E é um trabalho muito satisfatório porque ele é diversificado. Sai uma pessoa que foi atendida na questão fazendária, entra outra que é criminal, entra outra que é de uma vara de família. Então, o nosso trabalho não consegue cair na rotina. Muito bom por isso. Então, o posto da Defensoria aqui na LERJ atende basicamente as demandas que chegam através dos gabinetes dos deputados. Sim, sim. E essa demanda deve ser imensa, né? É uma demanda por muito ano, grande. Quantos atendimentos a senhora faz por ano? Ano passado, nós computamos só o primeiro atendimento, ou seja, a primeira vez que aquela pessoa nos procura. Os possíveis retornos, desdobramentos dessa consulta, não entram nesse número que eu vou te dar. Foram 1.056 pessoas. 1.056 pessoas vieram aqui... A primeira vez. Pessoalmente, procurar a Defensoria Pública. Possivelmente, 2/3 dessas pessoas retornaram aqui. E o que a pessoa tem que fazer para ter acesso a esse serviço? O que nós aconselhamos, como é um espaço pequeno que nós temos aqui, e nosso atendimento ele não é restrito a determinada local da nossa cidade, o defensor, a pessoa que eu atendo aqui, ela tem o seu defensor natural, ou seja, no seu núcleo de bairro ou na vara onde esse processo estiver correndo. Então, eu peço que ela passe por um gabinete do deputado, traga um encaminhamento para que eu dê o atendimento a ela. Uma curiosidade que eu tenho é com relação à carreira da Defensoria Pública. Me parece que a carreira da Defensoria Pública, ela sempre foi considerada menos importante, Sim. menos prestigiada que a do juiz, do promotor, do procurador. É uma observação correta. Eu acompanho, assim, ao longo dos anos, eu observo isso. Essa posição está mudando? Esse perfil da Defensoria Pública está mudando? Sim, qualificação técnica nós sempre tivemos, para ser equiparados no conceito popular, a mesma qualidade de um promotor e de um magistrado. Mas as pessoas dão valor ao salário.
Então, o que acontecia? A nossa carreira tinha uma rotatividade muito grande, porque colegas até vocacionados para a Defensoria Pública, porque você tem que ser vocacionado, porque nós temos o atendimento direto à pessoa. Eles deixavam isso, obviamente, por questões financeiras, para migrar para uma outra carreira, como o Ministério Público, magistratura, para uma questão salarial melhor. Isso, infelizmente, é uma coisa natural do ser humano. Só que o nosso salário hoje, ele está equiparado ao Ministério Público e à magistratura. Então, com isso, permitiu que os colegas permanecessem nessa instituição. Eu sou defensora há 14 anos, não penso em sair, sou realizada porque eu sou passional. Eu não tenho a isenção necessária para ser um magistrado. Eu não estou tão seguidora limitada da lei como um membro do Ministério Público necessita ser. Ele não pode dar uma interpretação diversa do que a lei tem. E é minha função dar uma interpretação diversa. Então, eu tenho criatividade, que é característica de todo defensor público. A gente precisa inovar, que é assim que a sociedade evolui, que as leis se modificam e que a jurisprudência também muda, né, em torno dessas inovações. E o que leva uma pessoa formada em Direito a escolher a carreira de defensor público? Quando eu dava aula, eu comentava com os meus alunos que as pessoas têm 3 perfis. Se você é uma pessoa, como eu te falei, questionadora, que você é insatisfeito com a realidade daquela lei que você estuda, que você acha que ela tem uma interpretação diversa do que a maioria dá, se você gosta de atender o público, que é essencial, você tem que ter empatia com o ser humano, vá ser defensor. Se você não tem isso, você é uma pessoa mais restrita, mais fechada, não gosta tanto do envolvimento pessoal, seja um promotor de justiça. E se você consegue ser isenta, que são raríssimas pessoas, aí você precisa ser magistrado, então. Você está assistindo ao programa Entre Linhas. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com a doutora Luzanilba Moreira. Até já!